Queridos, hoje temos a nossa menina de fora. Vem cá, Livinha. A nossa querida, ela voltou. Ela sempre volta. Bom é isso. Ela vai, mas ela é nossa também, né, Lívia? Que é muito amor para você não voltar. Pessoal, a Lívia é médica, trabalhadora ativa, estudadora, trabalhadora e estudadora ativa da doutrina. Qual o centro que você vai? A gente está no grupo de estudos Missionários da Luz. Ah, no Missionários da Luz. E hoje ela é nossa todinha, só nossa. Então ela vai nos passar a mensagem. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. A gente, quando volta para uma casa com tanto amor assim, para a gente é um presente. A gente só tem a agradecer, receber essa energia gostosa, né? E sempre que a gente volta é uma delícia. Então, assim, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer pelo convite. E hoje eu trouxe um tema que ele é revisitado várias vezes, né? Que é a questão da dor. E por que eu escolhi falar sobre isso? Eu estava estudando, estava procurando, estava folheando algumas coisas e eu achei um trecho do Antigo Testamento, de Deuteronômio, que ele dizia o seguinte: eu te coloquei no deserto para saber o que existia em seu coração. Isso está no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. E eu achei muito forte esta frase. Eu te coloquei no deserto para saber o que havia no seu coração. E aí a gente buscou um estudo sobre dor. E a questão da dor, ela é interessante porque, assim, é muito fácil falar sobre dor. Porque todo mundo já teve alguma experiência de dor na vida, maior ou menor, mais prolongada ou mais curtinha. Mas a verdade é que todos que estamos aqui hoje, encarnados, ninguém chegou até essa altura da vida sem ter passado por algum tipo de dor. Até o bebê, criança pequena, tem dor, imagina a gente que já viveu um tanto a mais. Quantas dores não passamos? A questão é que o estudar a dor não traz alívio daquilo que machuca o nosso coração, né? Então é fácil falar, mas difícil fica a gente entender como viver essa dor e como ressignificar essa dor para que ela possa ter um peso diferente na nossa vida. E quando a gente estuda a doutrina espírita, a questão é justamente essa. A gente não busca uma cultura inútil que vai trazer coisas bonitas para o nosso conhecimento e que vai deixar o nosso coração pequenininho, sofrido, igual era antes. A nossa ideia é justamente o contrário. É estudar histórias de vida que passaram aqui pela Terra e que possam ter passado por situações talvez semelhantes às que nós passamos no nosso dia a dia e que possam trazer um certo consolo para a gente, às vezes até um certo norte, uma certa diretriz para nos segurar quando a gente quer estourar ou para fazer a gente rever aquela situação de uma maneira que sim, tenha dor, mas que machuque menos pela compreensão de algo maior. E pensando nisso, quando eu vi esse versículo, né, de Deuteronômio, eu fui buscar algumas histórias vividas na época de Jesus, porque elas sempre são tão atuais, porque elas são tão universais, porque a gente sempre se encaixa em algum momento daquelas situações de vida que aquelas pessoas que eram tão parecidas com a gente passaram 2000 anos atrás. Então a gente vai fazer uma viagenzinha no tempo, um pouco, para a gente entender algumas questões referentes à dor. E eu achei uma história muito bonita, que nos é contada por Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, que se chama Vidas Áridas. E lá a Amélia nos conta que naquela época o ambiente era hostil, aquelas terras áridas, ressecadas, onde os espinheiros saíam por entre pedregulhos,
ferindo o solo. Mas ela fala para a gente que não era só aquela região que era ressecada e machucada pela natureza. Ela nos fala que os corações também tinham as mesmas características daquela região árida. Aquele espinho que dilacerava a terra, as pedras, também existia no coração daquelas pessoas. Era um povo que tinha sofrido muito, que tinha passado por situações horríveis, de escravidão, de exílio, e foram tão machucados, mas tão machucados, que se tornaram relativamente insensíveis ao amor. Porque aquela cicatriz ainda não estava fechada, porque aquilo ainda doía. E porque o sofrimento extremo muitas vezes nos leva ao medo de passar por situações novamente. E diante disso, tudo aquilo que vinha em forma de amor, algo para mostrar algo de bom, era visto com certo receio. Porque a religião da época, os sacerdotes que tinham que trazer algo a mais, também estavam envolvidos nesses espinhos que dilaceravam essas pessoas, nessas condenações, nesses julgamentos. Os religiosos da época tinham um poder político muito forte e eram também responsáveis por tudo aquilo que passava aquele povo. Como, por exemplo, ensinar para aquelas pessoas que as dores deles, as doenças deles estavam relacionadas a demônios que os perseguiam. E naquela época, uma região muito pobre, com recursos muito escassos, quase nada, era muito comum se adoecer, as pessoas viviam pouco. E essas pessoas, quando adoeciam, além do sofrimento da doença, tinham um sofrimento associado, que era o de se considerar perseguido por um demônio, endemoniado. E ele era visto, o doente, pelas pessoas ao redor com um olhar de desprezo. Aquele lá fez alguma coisa, ele está endemoniado. E não tinha mão que se estendesse. Ou eles eram tirados para longe da cidade, exilados. Manda para fora da cidade. Ninguém pode ter contato com essa pessoa. Nos males mais graves. E naqueles que não eram tão graves, que eles não se viam em risco, podiam não ser expulsos da cidade. Mas eram olhados com desprezo. Eles não valiam nada. Se eles passavam por aquela situação, é porque eles tinham culpa no cartório. Não tinha compaixão, não tinha misericórdia, não tinha nada disso. Tinha julgamento e tinha condenação. E as pessoas que sofriam essas doenças, elas também consideravam isso. Não era só os outros que falavam que elas eram ruins, elas também se achavam ruins, porque elas falavam, era o senso comum da época. Se eu estou passando por isso, meu Deus do céu, eu estou com um demônio. E isso era muito dolorido, e isso era reforçado pelos sacerdotes da época, que ao invés de trazerem alívio, traziam mais espinhos e mais dor para aqueles corações que já estavam tão ressecados. E nesse momento, chega Jesus. Chega Jesus e fala o extremo oposto. Chega Jesus e começa a acolher todos aqueles que estavam de canto. E aqueles que antes eram grandes, são vistos como pequenos. E aqueles que eram vistos como pequenos, como pecadores, como sujos, são acolhidos de um jeito especial. São abraçados, são amados como nunca foram antes. Mas o povo não acreditava nele. A maioria não acreditava nele, então. E quando ele chegou naquela região, eles estavam preparando algo como assim, vamos pegar ele. Ele não fala que é tão bom, que ele cura, que ele isso, que ele aquilo. Pega o endemoniado lá da cidade e joga para ele. A hora que ele passar, vamos ver o que ele faz. Não é capaz de tirar demônio? E tinha um cego naquela cidade, ele era cego e ele era mudo. Ele nasceu enxergando, ele falava, tudo bem. Chegou uma certa fase da vida em que ele perdeu a visão.
E ele sentia uma pressão, uma coisa ruim, ele sentia coisas estranhas, mas naquela época não tinha meio diagnóstico para saber o que era o demônio. E ele perdeu a fala também. Ele não mais enxergava, ele não mais falava, prisioneiro do próprio corpo. E ele sofria, porque ele sentia saudade da época em que ele olhava e via os pássaros voando, em que ele podia ir atrás de uma fonte beber água, que ele enxergava. Agora ele ficava assim, a esmo, para lá e para cá, andarilho. E certo dia ele estava lá num canto, literalmente, quando ele percebeu uma agitação em volta dele, aquele bando de gente, um monte de gente, e ele sem saber o que estava acontecendo. Cego não enxergava, mudo não tinha como perguntar. E ele lá, assustado, jogadinho. Quando de repente, pessoas pegaram ele, aquele monte de mão em volta dele, pá, empurraram ele. E ele não entendeu nada. E de repente, ele sentiu o peso de uma mão que tocou nos olhos dele. E ele sentiu como se estivessem tirando escamas pesadas dos olhos. E ele ficou parado, ainda sem entender o quê. E de repente aqueles olhos se abriram e ele enxergou a figura mais doce que com certeza ele já viu em toda a vida. E que ele não sabia quem era. Ele viu Jesus. Na hora que o povo viu Jesus passando, e com aquela história que corria de que ele curava, pegaram o cego, mudo, tacaram ele lá, e Jesus foi, tocou seus olhos e curou. E aquele cego passou a enxergar, mas não parou por aí. Jesus continuou com ele, tocando, o abençoando, e ele sentiu uma coisa estranha, uma coisa louca, e de repente uma vontade de gritar, e a voz começou a sair também. Aquele homem jogado no canto, deixado, como se não valesse nada, agora voltou a ter valor. O demônio tinha sido expulso. Ele agora enxergava e falava. E ele só sabia agradecer pelo bem que ele tinha recebido. E Jesus não parou só nesse homem. Jesus saiu curando, Jesus saiu distribuindo amor. E aquelas pessoas começaram a perceber que existia algo maior, apesar da opressão que ainda sofriam. E começaram a espalhar por esse povo que Jesus era enviado do demônio, do diabo. Belzebu, eles falavam. Ele tira o demônio por ordem de Belzebu. E Jesus falou, mas espera aí, se eu sou enviado do diabo e eu estou expulsando o diabo, esse reino dele vai se partir em algum momento, porque como assim? Em nome de quem vocês curam os doentes? Ele perguntava aos sacerdotes. E ninguém sabia o que responder. Coisa que hoje, se a gente analisar friamente, é ilógica, né? Ele dava amor, ele curava e diziam que ele estava fazendo um mal. Mas a verdade é que o grande mal e a grande doença que toda a população tinha e que nós temos até hoje é a nossa inferioridade, porque ainda somos muito pequenos espiritualmente falando. Porque ainda temos doenças outras que carregamos no coração. Temos raiva, temos explosões de ódio, de desespero, temos a nossa não aceitação diante de muitas situações e elas continuam acontecendo. Mas a questão é que mesmo assim, mesmo com essa nossa doença, da nossa pequenez, Jesus continuava espalhando amor e esperança e curando todos aqueles que chegavam até Ele. Mas deixando a mensagem e a lição de que a cura mesmo, a cura real, a cura do Espírito, viria através de trabalho, de lágrimas e de solidão. Solidão, porque a cura real, ela requer que a gente olhe para dentro. E que muitas vezes a gente se feche no nosso templo interior e consiga enxergar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Porque no corre-corre da nossa vida não é difícil, não é fácil ver isso, é muito difícil.
A gente não tem tempo para se analisar. E tudo aquilo que nós fazemos de ruim, a gente justifica. Ah, mas eu fiz isso porque aconteceu tal coisa. A gente sempre tem razão, né? E quando a gente para e se fecha nessa nossa solidão, que geralmente é banhada em lágrimas com as dores que nós temos quando enxergamos realmente aquilo que somos e o que podemos ser, a gente começa a querer se trabalhar, a querer se melhorar. Mas a questão é que a dor, a gente sempre pensa nela como sendo uma coisa muito grande, muito escancarada. Olha só, vai pensar, olha, o fulano perdeu um parente, perdeu um filho, ou perdeu um emprego, ou sei lá, bateu o carro e está sofrendo. A gente pensa em dores assim, né? Ou brigou, não sei onde. Mas a questão é que nem sempre a dor vem dessa forma. E a gente não tem olhos de enxergar isso muitas vezes. Porque aqueles corações das terras áridas, aqueles corações ressecados e áridos lá de trás, ainda estão aqui na gente. E a gente, com esse nosso ressecamento que a gente precisa regar, a gente às vezes não tem olhos de ver a dor de quem está do nosso lado, como eles não tinham na época. Hoje a gente não fala mais, está endemoniado. Mas quantas vezes a gente estende a mão para conseguir ajudar a dor de quem está do lado? A gente às vezes nem percebe, a gente às vezes passa igual um trator por cima da dor do outro e a gente sempre justifica. Ah, mas não me falou nada. Ah, mas vou fazer o quê? Ah, mas está pagando alguma coisa também, não é minha culpa. É assim, né? E eu achei um texto tão interessante. Ele é de André Luiz. E ele diz assim para a gente, chama Provas Irreveladas. Ele fala assim, olha só que interessante. Nos ambientes mais diversos, nos momentos em que menos se espera, com as pessoas fisionomicamente mais seguras de si, a aflição desponta inesperada e o pranto pode estar surgindo às ocultas. Ele fala assim para a gente, sabe aquela pessoa que você admira, que você acha que ela chega e arrasa, que ela é bem sucedida, que você sonha em ser igual a ela? Ela também tem uma dor escondida lá dentro. E que às vezes, só o travesseiro dela sabe. Atrás de um sorriso, muitas vezes uma dor, uma insegurança, um medo. Ou seja, a gente não tem ainda condições de julgar a dor do outro, mesmo quando ele sorri. E a gente não tem condições de julgar as atitudes do outro. Ah, mas foi grosso comigo, mas foi mal educado, mas fez isso comigo. Por quê? Está tudo bem, ele tem uma vida ótima. E a gente faz isso, a gente julga assim mesmo, né? Tem provas que são irreveladas para quem estão ao redor. Tem dores e tem martírios que só sabe o peso quem está passando. Então, além de pensar na nossa, ele pensa assim, olha a sua volta. Saiba que a tua dor nem sempre vai ser maior da pessoa que está do seu lado, muitas vezes sorrindo. Ali pode ter uma dor oculta que justifique muitos comportamentos estranhos. Nem sempre a voz corrente fala tudo que vai nas almas. Não é nem sempre, é quase nunca. Porque muitas vezes nós temos vergonha daquilo que provoca a nossa dor. A gente tem medo de falar. E a gente percebe isso não só entre os amigos que nós temos. Às vezes a gente tem um amigo que está doente, passa mês, a gente não sabe, está tratando, faz cirurgia, descobre só depois. Fala, nossa, mas não contou para ninguém? Não contou para ninguém. Às vezes a pessoa vai procurar ajuda numa casa espírita mesmo. E aí ela vai passar por entrevista, para ir fazer tratamento. Ela está procurando ajuda. E às vezes a dor é tão dolorida que ela não tem coragem de falar na primeira vez. Eu vim aqui para conhecer, para ver como é. Porque é difícil falar de dor. É fácil falar da dor dos outros, mas é difícil falar da própria.
Mas não é só aqui que a gente fala sobre essa questão das dores ocultas que estão ao nosso redor. Porque a nossa dor, a gente sempre acha que é só a gente que está sofrendo. Ainda mais quem acessa o Facebook, essas redes sociais, a vida de todo mundo é maravilhosa lá. As pessoas sorriem, as pessoas viajam, as pessoas fazem tanta coisa boa. Você passando seu martírio lá, fala, meu Deus do céu, eu acho que eu fui a escolhida no universo para ser a sofredora do mundo, porque todo mundo tem vida boa e só eu que não. Calma lá. Talvez aquele que poste mais fotos felizes seja o que esteja mais precisando de uma mão amiga. Talvez aquilo seja só um modo de tentar esconder e passar por cima de uma grande dor. Tem um texto de Meimei também, chama Cela Oculta. Olha que interessante, a cela oculta, cela de prisão, né? Cada criatura na terra traz consigo uma cela oculta em que trabalha com os instrumentos da provação, em que se burila. Pense nisso e auxilie os que te rodeiam. O que eu achei interessante aqui, o que eu achei mais interessante, não foi nem a questão do auxilie aos que te rodeiam, porque essa questão do auxílio é muito falada, e a gente já falou isso, ó, ajuda mesmo quem está sorrindo, tenta ser gentil com qualquer um, independente de como ele se apresente, porque a gente não sabe o que acontece. Mas aqui a gente começa a sair dessa questão do olhar a dor do outro para olhar a nossa dor. Ela está falando da cela oculta em que vivemos e da provação em que se burila. Ela está falando da dor que vem como um instrumento que nos burila, que nos reforma, que nos lapida. Então a gente começa a ter uma visão um pouco diferente de dor. Aquelas pessoas do texto das vidas áridas, lá da época de Jesus, elas entendiam a dor como uma forma de punição. E nós ainda muitas vezes entendemos isso, porque a gente tem a cabeça, aquela ideia arraigada de séculos e séculos. Quantas vidas nós não vivemos pensando em dor como punição? E hoje ainda a gente aprende isso, né? Hoje ainda a gente vê as pessoas falando de dor como punição. Mas aqui a gente começa a ver uma questão um pouco diferente, que talvez não seja meramente uma punição. Que, meu Deus, se Deus é nosso Pai, se Ele é infinito amor, infinita bondade, Ele quer punir alguém? Quem aqui é pai, quem aqui é mãe? Quando o filho erra, quer punir? Ah, ele fez isso, eu vou descontar, eu vou fazer ele sofrer para poder... Meu Deus, não é assim. Mas a gente ensina. A gente não quer descontar e desforrar, não. Mas a gente quer ensinar que aquilo não é bom. E aí chega um castigo. Burilamento. A gente começa então a ressignificar a dor. Não mais como forma de punição e de castigo, mas como forma de aperfeiçoamento. Burilamento. Como se fosse aquele cinzel que vai lapidando aquela estátua de mármore, que ainda é pedra bruta, mas que vai ser uma estátua maravilhosa lá na frente. Então a dor, ela vai chegar só para quem fez alguma coisa errada? Não, a dor vai chegar para todo mundo. Porque a dor não é só forma de resgate, é forma de burilamento. Ela chega para todos, na nossa atual situação, né, no nosso atual estágio evolutivo, porque a gente ainda tem que se lapidar. A gente ainda tem que se melhorar, né? O diamante, para virar diamante, né, ele era um carvão e ele tem que passar por pressão, por calor. É dor para poder virar diamante. Nós somos diamantes também. E a gente começa a entender que não estamos sendo punidos, que estamos sendo burilados. E aí, olha que interessante, aí a coisa começa a ficar mais louca ainda. Porque antes a gente rezava e pedia assim, ai meu Deus, afasta a dor, tira isso de mim, porque eu vou sofrer, porque está ruim, porque eu não estou aguentando, porque é muito difícil. E aí, chega Meimei, pelas mãos de Chico Xavier, e escreve um texto sobre dor chamado Agradeçamos. Agradeçamos? Mas como agradeçamos? Agradecer o quê? Eu quero que tire isso logo de mim, né? Está doendo, eu não aguento. E ela chega e fala, agradeçamos. É o título de um texto que ela fala sobre provações, sobre dor.
ante a passagem da máquina renovadora do sofrimento, máquina renovadora do sofrimento. Ou seja, aqui a gente tem reforçado aquela ideia de que não está tendo punição. Máquina renovadora do sofrimento. Surgem os impactos diretos da provação sobre a nossa experiência pessoal, desintegrando-nos antigas cristalizações no egoísmo e no orgulho. É difícil ver isso na gente, é fácil ver nos outros. Então pensa assim, quando aquela pessoa que às vezes era rude, egoísta, que se achava, vaidosa, passa por uma grande perda, uma grande dor. E a gente não ia com a cara daquela pessoa. E depois dessa dor imensa que a pessoa passa, ela se modifica. E aí você começa a simpatizar com ela, fala, olha só, não é mais a mesma pessoa, tão humilde hoje, carinhosa. É diferente o olhar. A gente vê isso fácil nos outros, mas isso acontece com a gente também. A dor, ela é mecanismo usado pela espiritualidade, pelo universo, né? Para nos ajudar a tirar cristalizações de egoísmo e orgulho. Quando a gente passa por um momento de dor, a gente começa a entender que nós não somos melhores do que ninguém e que nós precisamos daqueles que estão ao nosso redor para caminhar. Porque nos momentos de dor, a gente percebe o quanto é importante ter a mão de alguém para segurar do lado. Aquela pessoa que era autossuficiente, que deixa, se quer, se não quer, vai embora, ela muda. Ela percebe como é importante aqueles que estão ao seu redor. E como ela depende daquele amor, daquilo tudo. E ela começa a ficar humilde. Ela começa a entender e a julgar menos a dor e o comportamento do outro. Ou seja, estudando Espiritismo, a gente diria assim, ela está um passo acima, um degrau acima na sua reforma íntima, no seu aperfeiçoamento interior. É uma pessoa melhor hoje do que era ontem. Os golpes sublimes da vontade superior sobre os nossos desejos serão recursos do máximo proveito para o nosso próprio futuro. Quer dizer, ele está falando assim, aproveita aquele momento de dor. Ele é trazido pela espiritualidade superior. Ele fala pela vontade superior, como forma de nos preparar para o nosso próprio futuro. Para o nosso próprio futuro. Na escola, quando a gente estuda, a gente não passa de ano se a gente não fizer as provas e ter uma nota boa. Provas. Quando a gente fala em dor, a gente está falando em provações. Nossas provas, né? Provas e expiações. Na vida segue o mesmo mecanismo. A gente vai aprendendo com as situações, a gente estuda, a gente aprende, a gente sabe como é, a gente vê nos outros as coisas acontecendo. Mas chega um momento em que a gente tem que passar por aquilo também. E como é que a gente passa? Vocês se lembram daquela frase lá no começo de Eclesiastes? Eu vou voltar aqui para a gente ver. Eu te coloquei no deserto para saber o que existia em seu coração. Nós somos muitas vezes colocados no deserto, nós atravessamos muitas vezes um deserto, como uma maneira de chegarmos a um lugar melhor. Como uma maneira de chegarmos à terra prometida. Mas o que é essa terra prometida? Meu Deus do céu, que tanto é procurada, que tanto foi procurada. E a gente começa a entender que ela está dentro da gente. Que é a nossa paz de espírito. Que é o amor que nós sentimos e que nós vivenciamos. É disso que todos eles estão falando. Meimei, André Luiz. É disso que eles estão falando. Só que a questão não é simplesmente chegar à dor. A questão é como nós passamos pela dor. Porque muitas vezes a dor chega e nós nos revoltamos. E a gente começa, meu Deus, mas o que eu fiz para merecer isso? Eu sou tão boa, eu ajudo ali, aqui. Nunca fiz mal para ninguém e as coisas estão acontecendo comigo. Por quê? Meu vizinho é uma peste, não acontece nada com ele. Ele judia da mulher, do filho, ele é ruim no trabalho, e ele tem uma vida ótima, olha a minha vida como está. A gente fala isso, a gente se compara.
E aqui eles falam assim, ó, para com isso. Começa a entender que você está passando por um momento de preparo espiritual, crescimento interior. E começa a agradecer, ao invés de questionar, ao invés de perguntar. Porque quando a gente entende essa questão da dor, olha só, está doendo, estão me judiando, mas alguma coisa tem, algum motivo tem. Se eu tenho fé, se eu acredito na sabedoria superior da espiritualidade, se eu acredito que Deus é onisciente, sabe de tudo, onipotente, pode tudo, e onipresente, está em todo lugar, não é possível que Ele não está vendo a minha dor, Ele está vendo. E se é permitido que eu passe por aquilo, é porque aquilo tem algo para me ensinar. Então a gente começa a entender que a nossa revolta só está atrapalhando, e que a gente começa a precisar trabalhar a nossa resignação, a nossa aceitação. Mestre, eu não sei por que essa dor chegou até mim, está doendo muito. Mas eu te peço que me ajude a passar com serenidade da melhor maneira possível. Eu posso chegar à noite e chorar em casa, mas que eu saiba me comportar bem diante daqueles que provocam a minha dor. E que eu possa fazer aquilo que você, mestre, espera de mim. E não aquilo que eu quero fazer. Sair que nem louca, gritando, chutando, xingando. Não, não é isso. Não foi isso que ele ensinou, né? E aí a gente entende o que ela diz no agradeçamos. Porque a gente começa a entender que estamos sendo preparados para algo melhor no nosso futuro. E eu achei interessante, eu até coloquei lá no título a questão da libertação espiritual, porque a hora que eu vi esse texto, e ele é do Emmanuel, né, psicografia do Chico Xavier, chama liberdade espiritual. Eu achei muito forte falar em liberdade espiritual. Porque liberdade, né? Liberdade dá a entender que a gente está preso. Como que a gente se liberta daquilo, né? E quando a gente fala em libertação da dor, a gente imagina tirar a dor. Me liberta disso, né? Tira, me deixa bem, me deixa ótima, tranquila, serena, sorridente. Tira. E nesse texto liberdade espiritual, eu falei, o que ele ensina dessa questão do tirar a dor? E aí foi quando eu entendi que eu estava entendendo tudo errado. Ele não fala em tirar a dor, olha só. Ele questiona assim, ó, como poderá a criatura adquirir a sua liberdade? Como que ela vai se livrar disso, desses pesos que ela carrega? E ele diz assim, ó, desejais a tranquilidade, a aspiração satisfeita, o sonho realizado, a paz e a fartura, mas, vos esqueceis de que viestes ao mundo para a reparação ou aprendizado, em que as dores são elementos vitais de toda conquista para a felicidade futura. A prova na escola, ela é necessária para o aluno passar de ano. Porque se ele não fizer a prova, você corre o risco de pôr no ano seguinte uma pessoa que não vai saber fazer nada. E que não vai estar preparada para trabalhar quando for adulta. Você precisa fazer a prova para saber se ela pode ou não chegar. Você precisa preparar ela. E é disso que ele está falando aqui. Ele fala, você quer se libertar de tudo isso, mas você está esquecendo de onde você está? De onde nós estamos? A gente está num lugar, num planeta, que é escola, que é hospital e que é escola, onde nós somos tratados das nossas mazelas. Mas o tratamento a que ele se refere aqui, não é o tratamento de passe, não é o tratamento de desobsessão. O tratamento que ele se refere aqui, é aquele tratamento do dia a dia, que a gente recebe, não no templo religioso espírita, mas no grande templo que é a Terra. É aquele tratamento onde chegam as dores necessárias e próprias de cada um, e que vai fazer a gente enxergar de uma forma diferente aquilo que nós estávamos fazendo de maneira errada. Então Emmanuel fala para a gente, você quer liberdade? A tua liberdade é você saber que está tudo no lugar certo, que está tudo bem, que a dor não bateu errado na sua porta, ela não errou de endereço, mas você entender que ela chegou para você para te preparar para algo melhor, para algo maior. Reparação, ou seja, reparar coisas que fizemos errado lá no passado, ou aprendizado.
Às vezes não é coisa que fez errado, às vezes é aprendizado para não errar no futuro. Tem um livro muito interessante, que é Psicografia do Chico também, e é o Emmanuel, né, quem escreve, né, o Espírito, chama Justiça Divina. E lá ele conta para a gente que quando a gente desencarna, a gente chega lá do outro lado e a gente tem acesso a tudo que a gente já fez, não só dessa vida, mas das anteriores, e a gente vê o que a gente fez nessa vida atual, o que a gente conseguiu corrigir. Ele diz que a gente cai de joelhos e a gente chora e junta as mãos e implora, pelo amor de Deus, me deixa voltar à carne, me deixa nascer de novo, para reparar tudo que eu fiz e que eu não consegui reparar um terço. Olha o que eu devo, olha como a justiça divina é boa comigo, o que a vida me deu e tudo que eu fiz de errado. Diz que a gente implora para voltar e a gente pede dor. Pede dor para que a gente consiga se segurar, para que a gente consiga aprender, para que a gente consiga se melhorar, para que a gente consiga ter olhos de amor para aquele que está do nosso lado, porque a gente não tem. É fácil a gente ter olhos de dor quando é aquela dor muito pungente, aquela dor muito grande, aquela coisa muito marcada. Mas aquelas dores pequenas do dia a dia, que a gente falou no começo, aquelas provas escondidas que cada um passa, a gente não tem olhos de amor para isso. E muitas vezes, com as nossas colocações, os nossos julgamentos, a gente aumenta um pouco mais aquela dor que está ao nosso redor e que a gente podia, de alguma forma, amenizar. E isso não é ser conivente com o erro. Não é ser conivente com o erro dos outros. Mas é saber estender a mão na hora certa. É saber calar, silenciar, ficar quieto. Hora que chegar alguma palavra torta na nossa direção. É saber olhar para aquela pessoa que está nos ferindo, não como um agressor. Para aquele espírito que está nos obsediando, não como um obsessor, um ser do mal, das trevas. Mas como um irmão doente, que precisa de tratamento e de recuperação tanto quanto nós precisamos. E que se chegou até nós é porque a gente tem a mesma vibração, a mesma sintonia. Se foi permitido chegar até nós, é porque a gente está mais ou menos no mesmo parâmetro. Então, se a gente quer sair disso, a gente precisa começar a se melhorar, se trabalhar, olhar para dentro, se reformar. E aí, tem um texto também do Emmanuel que fala sobre provações e orações, em que ele diz assim, ó, tolera as condições desfavoráveis que te repontem na senda de cada dia, pois se as aceitas, servindo e construindo, logo observarás que o amparo do alto te sustenta na travessia de todas elas, porque em nenhum lugar e em tempo algum estaremos nós separados de Deus. Ele nos lembra que em todo momento, qualquer que seja a dor, por mais que a gente pareça abandonado, deixado de lado, igual o cego estava lá, das vidas áridas, nós não estamos separados de Deus, nós estamos juntos do Pai. E às vezes a gente esquece disso, e por isso a nossa dor aumenta, a gente se sente esquecido do mundo, e Ele fala, não, você não está separado de Deus. No livro Ação e Reação, André Luiz, o Espírito, nos conta pelas mãos de Chico, que até naqueles umbrais mais profundos, aquelas zonas infernais, existe a misericórdia divina, tanto que tem os espíritos de luz lá socorrendo. Então a gente entende que nem naquelas regiões que nós chamávamos antes inferno, não está fora dos olhos de Deus, mas que é usado como mecanismo de tratamento, de burilamento, de reforma, de modificação interior, de tirar aquele homem velho, rude, e trazer o homem novo, espiritualizado. E só para a gente encerrar, eu vou contar uma história para vocês, voltando lá nos 2000 anos atrás, que aconteceu naquela época também da Amélia Rodrigues, só que agora é num outro livrinho, chama Mensagem do Amor Imortal. Quando Jesus veio e passou pela terra, eu entendo que foi a maior revolução que o nosso planeta passou em toda a sua história, Revolução que não se compara a nada, nenhuma outra, nenhuma daquelas que estão nos livros de histórias, nada. Porque Ele trouxe
o avesso do pensamento reinante na época. Aquilo que se acreditava dos poderosos, quem eram, dos humildes, quem eram, ele fez o contrário. Ele pegou e mostrou que bem-aventurados eram os humildes, os pacíficos, os misericordiosos, aqueles que estavam sofrendo. Eles não eram alvo da justiça divina para fazer algo ruim, porque eles eram ruins. Não, não. Ele falava bem-aventurados. Ele começou a trazer a ideia de que ninguém estava desamparado e que o caminho não era punição, que o caminho era amor. E aí veio o cântico mais belo que a terra já ouviu, que foi o Sermão do Monte, né? Onde ele falou sobre as bem-aventuranças e tantas outras coisas mais. E diante disso, os apóstolos, né, os discípulos que viviam com ele, eles, no começo do caminhar com Jesus, eram pessoas comuns, como todos nós. Eram pessoas que tinham dificuldades, que tinham raiva, que ficava chateado, que falava, o fulano fez isso comigo, tomara que se dane. Eles eram igual a gente. Mas com o tempo e com a convivência com Jesus, algo foi mudando. Vocês imaginem, eles conviviam dia e noite com o governador espiritual da terra, com o ser que mais amor teve, que passou aqui por nós, encarnado. Então não tinha como não se modificar. E um dia Pedro, pensando nisso, eles estavam conversando, Jesus e Simão Pedro estavam sozinhos. E aí Simão Pedro falou assim para Jesus, falou, mestre, eu começo a pensar em tudo que o Senhor está ensinando para a gente, tudo que o Senhor está mostrando e pela sua vida e pelas coisas que o Senhor traz. E eu confesso que eu estou meio envergonhado, assim, sabe? Porque eu sinto tanta coisa ruim, sentia e ainda sinto. O Senhor ensinou tanto amor, mas eu confesso para o Senhor que eu nunca pensei em fazer nada diferente comigo. Eu ia, visitava as sinagogas, fazia as obrigações semanais, mas nunca parei para pensar em como eu agia e o que eu sentia com quem estava ao meu lado. Porque eu tinha que trabalhar muito, porque eu nunca parei para pensar isso, porque nunca me ensinaram, porque eu nunca vi isso na vida. E eu te confesso que eu olhava à minha volta, eu via as injustiças, e eu sentia raiva, e eu ainda sinto. E eu olhava aqueles que tinham uma vida melhor da que a que eu vivo, apesar do tanto que eu trabalho, e eu sinto coisa ruim, eu sinto inveja, eu me pergunto por quê, eu trabalho tanto, eu me esforço, olha a vida que eu levo, olha o tanto, mais ou menos como a gente ouve falar, né? Vê a pinga que bebe, mas não vê o tombo que cai, né? Ele fala assim, meu Deus, como que eu me esforçando tanto, eu caio tanto, eu me machuco tanto. Tem pessoas tão ruins aí, tão bem. Sabe, mestre, isso me machuca, isso me envergonha. Porque apesar de tudo que o Senhor ensinou, eu ainda sinto umas coisas estranhas aqui. E eu entendo que eu preciso olhar para dentro e que eu preciso me modificar. E ao mesmo tempo, mestre, eu sinto uma alegria tão grande pela tua mensagem, mas junto com essa alegria vem uma dor tão enorme quando eu vejo o jeito que eu sou, porque eu estou tão distante disso. O que eu faço, mestre? E aí Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro, diante da tua dor, ama sem questionar, ama, haja o que houver. E quando chegar a sombra, não questione a sombra e nem faça um falso julgamento dela. Porque a sombra também é instrumento divino, Pedro. Ele falou assim, Pedro, só para você entender, eu vou te falar como que a sombra é instrumento divino. As estrelas estão todas lá no céu, dia e noite. Mas de dia, quando há uma claridade maior, o sol, ninguém vê estrela nenhuma. À noite, quando desce a sombra, é quando nós percebemos a luz das estrelas. Então, Pedro, bendiz as sombras do caminho, porque elas te ajudam a enxergar claridades que antes não vias, não fosse essa sombra. A sombra não é ruim, ela é a ausência temporária da luz.
mas uma chaminha pequena que se acende lá, tira ela. O mal é assim como a sombra. Ele não é uma coisa colocada, ele é só a ausência do bem. Mas a partir do momento que nós passamos pela fieira do mal, a gente começa a ter olhos que conseguem enxergar o bem em coisas que antes nós não enxergávamos. Então, Pedro, quando chegar o mal na tua vida, procura onde está a luz do bem que ele está tentando te mostrar. E para de maldizer as coisas ruins. Agradece e ama. Ama, Pedro. E aí o Pedro ficou meio encanado, assim, e eu acho que ele fez a mesma pergunta que nós faríamos, né? Mas, mestre, amar como? Como que eu faço para amar? Ensina a mim e a todos os meus colegas, os outros discípulos, é tão difícil. Como que eu faço para amar, mestre? Com tanta coisa acontecendo. E Jesus falou assim, Pedro, perdoa, perdoa. Tudo aquilo que acontecer, que aparentemente parece que está errado, que está te prejudicando, que está te machucando, perdoa, haja o que houver. Porque você não sabe o que vai por trás de cada história. Sabe por quê, Pedro? Se nós acreditamos em Deus, se nós acreditamos no Pai, em tudo isso que nós estamos vivendo aqui, a gente tem que entender que existe uma lei soberana muito maior, que é a de causa e efeito, ação e reação. Então, Pedro, bendize as sombras, bendize a dor e perdoa. E trata com amor aquele que é usado de instrumento para a tua dor. Porque existe uma causa lá atrás, para poder estar chegando isso até você agora. Não questiona nada disso que te chegar. Aprende a olhar com olhos de amor e a perdoar. Aprende a entender que se aquela pessoa está tendo um comportamento ruim, está sendo mal, ela precisa mais ainda da sua compreensão, porque ela está doente. E nós, Pedro, já temos condições de ajudar a cuidar dessas pessoas. Apesar de Pedro ainda ter também a doença dele, do coração, porque ele ainda sentia raiva, medo, apesar dele estar muito melhor, mas ele tinha dificuldades como nós temos. E ele falou, mas Pedro, você já tem condições, apesar da tua dor, de dar a mão para aquele que está doendo do lado e que está te machucando. Entende que se o Pai permitiu que ele esteja no nosso caminho, é porque é algo de muito melhor e de muito maior está por vir. E Pedro, nessa hora, em lágrimas, entendeu o que Jesus estava dizendo. Ele entendeu que a questão é olhar para dentro e não para fora. Ele entendeu que não é questionar aquilo que a vida nos traz no dia a dia, mas sim questionar aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia com aquilo que a vida nos traz, porque a vida é sábia. Ele entendeu que se ele acreditava em Deus, ele tinha que acreditar que o acaso não existia. Ele tinha que acreditar que aquilo que provocava dor vinha para algo de melhor na vida dele. E que se foi permitido chegar até ele, é porque ele tinha algo de bom para fazer com aquela situação, com aqueles que foram instrumentos da dor. E depois disso a vida dele foi diferente, porque ele mudou os olhos com que ele via tudo aquilo que acontecia. Ele começou a agradecer a dor. Ele começou a trabalhar com amor pelo bem dos que estavam ao seu redor. Mais um coração que foi tocado por Jesus. E que apesar de tudo que ele passou, homem simples, rude, que não era visto com bons olhos, ele atravessou toda a experiência da carne, depois de conhecer Jesus, amando e servindo. E é esse o convite que Jesus faz para cada um de nós. Ressignifica a tua vivência. Ressignifica a sua vida. Você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Então, se acredita, a gente não tem mais espaço para achar que as coisas chegam erradas na nossa vida. A gente não tem mais espaço para achar que nós somos
marionetes do destino que sofrem dor porque o outro é mau. Não, nós somos todos iguais. Estamos todos caminhando esse mesmo caminho, que ainda é difícil para a gente, porque a gente ainda tem tanto para aprender. Mas que se a gente souber olhar de uma maneira diferente para isso tudo, se a gente souber estender a mão nas horas necessárias. E esse estender a mão não quer dizer abraçar aquele que dá um tapa na nossa cara, mas às vezes é simplesmente calar e fazer uma oração em casa por aquela pessoa, ao invés de ficar pensando coisa ruim, que chega na pessoa, né? É esse o convite que ele faz para nós. E é isso que eu acho que a gente tem que procurar a viver no nosso dia a dia. Ressignificar cada situação que a vida nos coloque. Ter resignação e aceitação, por mais que doa. E não é se acomodar à situação, mas resignados, sem revolta, trabalharmos para melhorar aquilo. Para levar amor aonde estejamos. Estender a mão onde temos essa oportunidade. E onde não dá para dar a mão diretamente, que a gente possa, pelo menos com pensamento de amor, servir aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pelo convite e uma ótima semana a todos. Obrigada.